Olá, queridos amigos, prontos para mais um estudo da Bíblia? Então eu convido você aí que está do outro lado da tela, pegue aí sua Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos então para o estudo de hoje. O nosso tema de hoje, vamos falar sobre os sinais da volta de Cristo. Queridos, vocês sabem que na Bíblia nós não vamos encontrar aqui o dia e a hora da volta de Jesus. A Bíblia você não vai encontrar em nenhuma página, nenhum capítulo e versículo que fale a respeito deste assunto. Porém, ele nos deixou os seus sinais, que seriam um indicativo da proximidade de sua volta a essa terra. Deus apresentou 3 deles: sinais no mundo social, sinais no mundo natural e sinais no mundo religioso. Esses 3 sinais apontariam que Jesus estaria próximo de voltar a essa terra. E eu quero analisar com você cada uma deles. Então pegue sua Bíblia e vamos juntos para o estudo de hoje e vamos aprender sobre este assunto. Vamos analisar o primeiro deles que foi predito por Jesus, os sinais no mundo social. Eu quero ler com você 2 textos da Bíblia. O primeiro deles que eu quero ler com você é em Mateus capítulo 24, versículos 6, 7 e os versículos 10, onde nós lemos assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque assim acontecerá, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Jesus advertiu os crentes daquela época, porque os discípulos, os seguidores de Jesus, estavam curiosos em saber que sinais seriam vistos no mundo que indicariam a proximidade da volta de Jesus. Jesus começou a falar então vários deles. E no mundo social ele falou que haveriam guerras e rumores de guerras, nação contra nação, e haveria terremotos e fome em vários lugares. A miséria não só no nosso país que a fome tem atingido, mas em muitas outras partes do mundo. E Jesus falou que isso iria acontecer. Hoje não existe só guerras entre países e nações. Hoje nós temos guerras familiares, conflitos na família. Nós temos guerras entre facções rivais. Hoje nós temos guerras de todos os tipos. E Jesus falou que isso iria acontecer. Só que nessa advertência, Jesus apresentou que tudo isso seria apenas o princípio das dores, mas ainda não seria o fim. Ainda não seria a destruição final da terra, mas seria o princípio do sofrimento. Eu quero ler outro texto que está aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, os versos 1 a 4, onde Jesus também diz o seguinte: Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Essa é a condição da natureza humana hoje. Jesus falou que nesses dias nós iríamos passar momentos difíceis e hoje nós estamos vivendo momentos difíceis, onde os homens têm se tornado avarentos, jactanciosos, blasfemadores, ingratos aos pais. Quantos filhos que hoje têm se tornado ingratos aos pais, desobedientes. E a palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias isso iria acontecer. E você percebe que esses sinais que foram preditos por Jesus, eles têm acontecido ao longo da história. E eles estão acontecendo em uma intensidade maior. Porque a cada ano que passa, nós podemos perceber que o nosso mundo tem se tornado a cada dia pior. O mundo que nós estamos vivendo está cada dia mais insuportável de viver. E Jesus falou que isso seria o princípio das dores. Mas ele disse, olha, ainda não chegou o fim.
ainda não é a minha volta. O que mais Jesus falou? Quais eram os outros sinais que seriam vistos por nós? E agora vamos falar dos sinais do mundo natural. No capítulo de Mateus 24, aqui nos partir dos versículos 7, nós lemos aqui, também já chegamos a ler agora há pouco, mas eu quero focar em mais um ponto aqui, que aconteceria no mundo natural, aqui no capítulo 24, a partir dos versículos 7. Eu quero que você acompanhe comigo, que diz assim, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha o versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Aqui está outros sinais que foi preditos por Jesus e que também seriam vistos por nós. Sinais no mundo natural. A Bíblia diz que o planeta Terra geme e ele sofre consequências do pecado, da maldade do ser humano. E a Terra acaba sofrendo esse colapso, trazendo consequências. E uma delas nós já presenciamos também nos nossos dias. Quando você vê hoje, quando você tem aí essa intensidade de chuva que atinge algumas cidades, trazendo aí enchentes, pessoas perdem suas casas. A Bíblia falou sobre terremotos em vários lugares. Nós vemos aí outros lugares, países afora, que têm acontecido grandes fenômenos naturais. Não só terremotos, tsunami, furacões e muitas outras situações. E foram preditos por Jesus. Eu quero analisar com você alguns acontecimentos que já ocorreram. E quando falamos de terremoto, nós temos na história um acontecimento que ocorreu em Lisboa, em 1º de novembro de 1755. Foi o maior terremoto que aconteceu na história. Muitas pessoas perderam suas casas e tiveram que morar em tendas, porque toda a cidade havia sido destruída por um terremoto que aconteceu lá. A cidade foi devastada. Em também 19 de maio de 1780, se você pesquisar até mesmo no YouTube, você pesquisando lá, procurar lá o dia escuro, foi um fenômeno natural que aconteceu. Principalmente na Nova Inglaterra, ocorreu o escurecimento do sol. Você sabe que um eclipse ele acontece por uma interposição entre o Sol, a Lua e a Terra. Há um alinhamento. Nesse dia, de acordo com a pesquisa, os pesquisadores disseram que nesse dia não houve um eclipse, não houve uma interposição. E você sabe que hoje um eclipse lunar é algo comum que acontece. Porém, nesse dia, não houve uma interposição. Ou seja, aconteceu algo sobrenatural. E as pessoas daquela época ficaram tão desesperadas que elas acharam que era o grande dia do juízo de Deus, que era o fim do mundo. E isso ocorreu aos meio-dia. Imagina você em casa, na sala da sua casa, almoçando, e de repente o dia se transformasse em noite. E foi o que aconteceu. E naquele tempo foi um desespero muito grande. Os animais se esconderam, correram. Imagine, escureceu, anoiteceu. E nesse mesmo dia, a lua também apareceu no céu vermelha como sangue, como muitos interpretam hoje. Então, ou seja, queridos, foi algo assim, foi um grande reavivamento que aconteceu naquele tempo. E era um momento difícil para aquelas pessoas, porque não era como eram os nossos dias hoje. Naquele tempo as pessoas usavam lamparinas e meio-dia estavam usando luzes para acender. Olha, queridos, que situação. E também aconteceu na costa leste dos Estados Unidos, 13 de novembro de 1833, houve a queda das estrelas. Muitas estrelas caíram do céu, queridos, que nós chamamos hoje, podemos interpretar como chuvas de meteoro. Esses eventos teve lugar na história.
E você pode pesquisar, e você vai entender do que eu estou falando. E a Bíblia fala desses sinais. Porém, esses sinais voltarão a acontecer. Eles vão acontecer novamente. Aconteceu para as pessoas daquela época. Agora vai acontecer para as pessoas do século 21, para as pessoas que estão vivendo nesses últimos dias. Voltará também a acontecer. Para mostrar o quanto Jesus está cada dia mais próximo de voltar a essa terra. E Jesus falou desses acontecimentos. E hoje é o que tem acontecido no mundo natural. Essas tragédias que têm acontecido são consequências do pecado, da ganância do ser humano. Foi o texto que nós lemos em 2 Timóteo, que o homem se tornou que avarento, jactancioso, arrogante, blasfemador. Esse é o coração do ser humano, tem se tornado hoje. E infelizmente, a corrupção está cada dia também aumentando nos nossos dias. Agora, Jesus também falou que haveriam sinais no mundo religioso. Olha que interessante, hein? Também seriam vistos sinais no mundo religioso que também iriam indicar a proximidade da volta de Jesus. Então vamos ver quais foram esses sinais preditos por Jesus que também seriam vistos no mundo religioso. Eu quero ler com você novamente Mateus capítulo 24. Eu gosto muito desse capítulo porque ele fala muito a respeito desses acontecimentos. Em Mateus capítulo 24, nós vamos ler a partir dos versos 4 e o versículo 5, que diz o seguinte. Acompanhe comigo, versículo 4 e o 5. E diz assim: E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Percebe, queridos? Jesus está dizendo que muitos viriam aí dizendo que é Cristo, para enganar muitas pessoas. E eu tenho uma preocupação com o povo judeu, porque o povo judeu, eles acreditam que o Messias virá agora pela primeira vez. O Messias é Cristo. Só que para os religiosos, para os cristãos, nós entendemos que Jesus já veio a esse mundo. Ele agora voltará pela segunda vez para nos buscar, para nos salvar. Se os judeus acreditam que o Messias não veio e que ele virá pela primeira vez, é possível que eles sejam enganados por esse anticristo, por esse falso Cristo, por esse alguém que vai estar dizendo por aí: olha, eu sou Cristo. Alguém vai estar anunciando: olha, Cristo está por ali. Cuidado, porque Jesus falou: não vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo. Tome cuidado com isso. Ele também diz mais a respeito desse assunto no versículo 11, que diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha para o versículo 24. Olha o verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A expressão eleitos quer dizer escolhidos. Então você percebe que a Bíblia tem seus escolhidos. Deus tem o seu povo fiel. Porém, se esse povo escolhido fiel não ser um povo preparado, conhecido na palavra de Deus, atento às profecias, poderão também ser enganados por esses falsos profetas, esses falsos cristos. Então, nos sinais preditos por Jesus no mundo religioso, é isso que iria acontecer. Haveriam falsos cristos, falsos profetas, e a Bíblia diz que eles estariam operando grandes sinais, prodígios. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. O fato de você talvez estar em alguma igreja, em alguma religião, não quer dizer que você está no caminho certo. Porque a palavra de Deus é clara em dizer: há caminhos que parecem ser verdade, mas o final é a morte. E Deus está dizendo que surgiriam falsos profetas. E o mundo hoje não está cheio de falsos profetas? O mundo não está aí cheio de profetas? Fazendo profecias? Fazendo revelações? Fazendo prodígios? Realizando curas e milagres? A Bíblia fala claramente a respeito disso. E a Bíblia mostra que eles estão praticando a iniquidade. É isso que eles estão praticando, o pecado, de acordo com 1 João 3, versículo 4. E olha só que interessante, queridos. Qual é a motivação deles
em pregar a mentira? O que leva esses falsos profetas a pregarem a mentira, o engano, fazer falsas profecias, falsas revelações? Sabe o que é? De acordo com a Bíblia, tem a resposta. 2 Pedro. Abra sua Bíblia aí, no livro de São Pedro. Olha o que diz Pedro a respeito do que motiva esses falsos profetas a pregarem a mentira. 2 Pedro, capítulo 2. Acompanhe comigo 2 Pedro, no capítulo 2, a partir dos versículos 1 a 3, onde lemos assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos surgirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha que texto extraordinário, queridos. A Bíblia está dizendo que assim como no passado surgiram falsos mestres, falsos líderes, assim também será nos nossos dias. E a Bíblia diz que eles seriam movidos pela avareza. E de acordo com a palavra avareza, significa alguém que é ganancioso ao dinheiro. A expressão avareza vem disso. Uma pessoa gananciosa, corrupta, gananciosa ao dinheiro. E é isso que muitos líderes hoje têm pregado. Não é isso que têm pregado? Sobre a teologia da prosperidade, igrejas que só falam de dinheiro, de prosperidade, não prega salvação, não prega sobre Cristo, não ensina a palavra. As pessoas que estão em igreja, muitas pessoas estão em igreja hoje que nem conhecem a Bíblia, não sabem nada das Escrituras, porque há muitos que estão em busca não da salvação em Cristo, não estão em busca de Jesus, de ter um encontro com o Senhor, estão em busca de benefícios. É como se fosse ganhar com Deus. Olha, eu sirvo a Deus se Deus me dá isso. Eu procuro a Deus se Deus me abençoar. As pessoas estão procurando viver esse cristianismo barato, fajuto, que muitos têm pregado hoje. Não é esse o cristianismo que Deus ensinou, não é essa doutrina que foi pregada por Jesus e pelos apóstolos. Não foi. E a Bíblia está dizendo, motivados por avareza, e o texto diz que por causa deles o caminho da verdade seria infamado. E queridos, não é isso que tem acontecido hoje, nos nossos dias? Deus está dizendo que há o caminho da verdade, porém hoje está difícil da verdade alcançar o coração de muitos por causa desses líderes religiosos. Em cada esquina surge uma igreja, doutrinas diferentes, ninguém sabe que caminho seguir, e todo mundo diz, a minha igreja é certa, a sua é errada. Todo mundo tem o seu palpite, a minha igreja que é certa, a sua é que é errada. A igreja... Como é que você vai saber? Nesse complexo religioso. Só há um caminho para você saber, é a palavra de Deus. É seguir a Bíblia. Porém, muitos hoje estão seguindo o quê? O homem, seguindo o líder. Porém, Pedro falou a respeito, o que importa é obedecer a Deus ou os homens? Quem você tem que seguir? É a Deus ou os homens? Se o sacerdote que foi escolhido por Deus estivesse seguindo a Deus, obedecendo a palavra do Senhor, então ele será um excelente líder e você poderá segui-lo se ele estiver pregando de acordo com o que está escrito. Mas se esse líder não está pregando, não está em conformidade com a palavra de Deus, esse líder é perigoso. Esse seu ensinamento pode o conduzir à perdição. Tome cuidado com isso. Não é eu que estou falando, é Jesus que está dizendo. Esses são os sinais que foram preditos por Jesus a respeito dos falsos cristos, dos falsos profetas, sinais no mundo religioso. E o que atrai as pessoas, esses falsos profetas? Eles são motivados a pregarem a mentira pela avareza
mas também tem aquelas pessoas que também são atraídas. E através do que elas são atraídas? A Bíblia fala. Eu quero ler com você Mateus capítulo 7. Vamos voltar lá, Mateus capítulo 7, e leia comigo o versículo 21 ao 23, que diz o seguinte. Versículos 21 a 23 diz assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelíamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Lembra, queridos, que eu falei com você? Não basta você realizar milagres. Você pode ser o maior líder, você pode ser o líder mais conhecido do mundo, pelas coisas que você faz, pelos prodígios que você faz. Não adianta. A Bíblia diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, Senhor vai entrar no céu. Nem todo que está lá na igreja cantando, louvando, abrindo os braços, oh Senhor, oh glória. Nem todo aquele líder que está lá pregando, curando, profetizando, vai estar no céu. Porque Deus é claro em dizer, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, é esse que vai estar no céu. E muitos vão fazer esse questionamento naquele dia, Senhor, não deu nome, não fizemos curas. Eu teu nome não expelimos demônios. O que Deus vai dizer aqui, queridos? Preste bem atenção, irmãos, vocês estão tentando entender o que eu estou falando, é o que está escrito. Não é o que eu estou falando, é o que está escrito. Deus falando, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais o quê? A iniquidade. Não basta, queridos. E essas pessoas são atraídas por isso. São atraídas pela amizade, pelo carisma. Né? Tem muitos líderes carismáticos. As pessoas são induzidas por eles. Mas esquece que por trás daquele sorriso belo, daquela intimidade, daquele carisma, por trás daquele pano, tem um lobo feroz querendo te destruir, usando uma pelezinha de cordeiro, mas por dentro está ali um devorador, um lobo ardente de fome para te destruir. Muitos são levados a doutrinas sem base bíblica, são atraídas por ensinamentos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. E o ponto mais crucial deles é que muitos têm sido levados por sinais e prodígios e curas. Muitas pessoas têm ido para as igrejas em busca disso. As igrejas não se tornaram um canal de salvação, de ter um encontro com o Senhor. Muitas igrejas hoje se tornou um centro para beneficiar o ser humano, para trazer benefícios para o ser humano. Queridos, Deus falou que nós devemos buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas seriam o quê? Acrescentadas. Você primeiro tem que amar Jesus, servir a Deus. E como que eu procuro a Deus em primeiro lugar? O amando, o servindo, estudando a Bíblia, orando, jejuando, buscando, pregando a tua palavra, o servindo, o obedecendo. E as bênçãos serão consequências daquilo que você tem feito em prol da causa de Deus. Deus vai te abençoando. Porém, hoje, muitos não têm buscado o reino de Deus. Tem gente, irmãos, que vai para a igreja, que não conhece nada da Bíblia. Se você perguntar alguma coisa também, não sabe nada. Não sabe nada, sabe por quê? Porque não estão buscando o reino de Deus. Não estão buscando a justiça dele. Não estão buscando. E pensam que desta forma vão para o céu. Cuidado, meu amigo, para você não estar se enganando em acreditar que você vai para o céu, achando que o cristianismo só se baseia nisso aí. Tome muito cuidado. Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Examinai as escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. Tome cuidado com isso. Além desse, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Falando desses sinais, mas Jesus falou de um sinal importante, que está em Mateus 24, versículo 14. Quero ler com você aqui, Mateus 24, a partir dos versículos 14. Olha o que diz.
E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Essa é um dos sinais importantíssimos que será a conclusão final da história do nosso mundo. É a pregação do evangelho. Deus está dizendo, quando este evangelho eterno, verdadeiro, chegar a todo mundo, a toda nação, tribo, raça e língua, então virá o fim. Deus não voltou, queridos, porque Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento. Deus quer salvar a todos e você precisa conhecer, precisa ser alcançado por Deus. Quando todo mundo chegar ao pleno conhecimento, quando todos tiverem a oportunidade de se redimirem, de se entregarem a Jesus, então Ele estará pronto para voltar a essa terra. Porém, não é qualquer evangelho. Não é qualquer evangelho. Não é esse evangelho barato, fajuto que muitos têm pregado por aí. Não é esse evangelho. Deus está falando de um evangelho eterno, o evangelho verdadeiro. Ah, irmão Caio, mas eu prego o evangelho, muitos têm pregado o evangelho. Você entra na rede social e você encontra ali muitas pessoas pregando o evangelho. O problema não é pregar o evangelho. A questão é que tipo de evangelho que aquela pessoa está pregando. É o evangelho eterno? Em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12, fala de 3 mensagens angélicas que são levadas por 3 anjos que estão voando pelo meio do céu. E a Bíblia diz que esse evangelho precisa chegar aos confins da terra, a todo mundo, a toda nação e tribo. Você sabe que anjos, na profecia, são mensageiros. Aqui, esses anjos que estão levando a mensagem não são de fato anjos literais, mas se refere aos pregadores. Nós somos esses mensageiros que precisamos levar esse evangelho a todo mundo. Nós somos esses pregadores. E hoje nós temos que levar esse evangelho a todo mundo. E hoje nós buscamos vários meios para levar esse evangelho. Evangelismo de rua, evangelismo de praça, as redes sociais, canais de TV, panfletos, livros, são os meios pelo qual os recursos que nós estamos usando hoje para avançar a pregação de Jesus. O evangelho eterno. Hoje, há muitos evangelhos que estão sendo pregados. Mas será que é o evangelho eterno? Será que esse evangelho que as pessoas vão de casa em casa pregando para você é o evangelho eterno? Será que esses evangelhos que estão sendo pregados hoje nas redes sociais é o evangelho eterno? Paulo fala de um evangelho que está sendo pregado. Eu quero que você abra comigo aí no livro de Gálatas. Aqui mesmo no livro de Gálatas. Olha o que diz o livro de Gálatas. Acompanhe comigo. Gálatas, capítulo 1. Eu quero ler com você o versículo 6 e 7. Paulo adverte o povo daquele tempo a respeito de um outro evangelho que está sendo pregado, mas não é o evangelho eterno. Olha o que diz aqui, acompanhe comigo o versículo 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo está falando de um outro evangelho que está sendo pregado, mas não é um outro evangelho, é o mesmo evangelho. Porém, há alguns que estão distorcendo esse evangelho. Porque a palavra de Deus ela é eterna e é uma só. Tem várias igrejas. A Bíblia que você usa, irmão católico, irmão batista, irmão pentecostal, irmão sebreano, é a mesma que eu uso. Porque a Bíblia é uma só. Então o problema não está na palavra, está naquele que está usando da palavra. Então o problema não está na Bíblia, porque a Bíblia é uma única escrita. Então o problema está onde? Naqueles que estão administrando a palavra de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, não é um outro evangelho. O evangelho é o mesmo, é um evangelho eterno. Porém, existem pessoas que estão distorcendo esse evangelho. Por isso que ele está se tornando um outro evangelho. Porém, não o evangelho verdadeiro, não o evangelho eterno. Percebe a gravidade da situação? Jesus falou, os falsos profetas, os falsos cristos. Então são eles que estão atrapalhando a mensagem de Deus. São eles que estão criando este bloqueio para que a verdade alcance o coração de muitos.
Mas graças a Deus, querido, que Deus sempre estabeleceu um povo, seus filhos fiéis, para conservar essa verdade, a qual o diabo tem tentado pisar, tem tentado jogar por terra, de acordo com o texto de Daniel. Mas graças a Deus que esse evangelho eterno ainda está sendo conservado, ele ainda está de pé para podermos pregar a volta dele. E muitos que têm ouvido esse chamado têm se entregado a Deus, têm ouvido a voz de Deus. Mas há aqueles que ainda estão com o coração endurecido, que ainda não têm se atentado para o verdadeiro evangelho. Então, queridos, que você faça isso. 1 João também, quero acompanhar com você. Abra sua Bíblia aí, 1 João. 1 João também tem um texto extraordinário. 1 João, quero que você leia comigo. 1 João, aqui no capítulo 4. 1 João, capítulo 4, a partir dos versículos 1. Quero que você ponha comigo aqui. 1 João, capítulo 4, versículos 1. 1 João 4, versículos 1, diz assim: Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, Deus está dizendo que nós não devemos dar crédito a qualquer ensinamento que a gente ouve por aí, porque Jesus está dizendo que muitos falsos profetas têm se espalhado aí, no mundo afora. Então, quero que você entenda que nós precisamos provar se os ensinos estão de acordo com a Bíblia, se estão de acordo com a palavra. Se não estiver de acordo com a Bíblia, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, você não deve aceitar esse ensino. E olha só, por que Deus manda provar os ensinos dos profetas? Olha o que diz Mateus capítulo 7, eu vou voltar lá novamente, mais uma vez, Mateus capítulo 7, vai falar por que devemos provar os ensinos desses falsos profetas. Capítulo 7, versos 15, diz o seguinte, acompanhe comigo: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. É essa a razão pelo qual Deus quer, queridos, que eu e você viemos provar os ensinos desses falsos homens. Por quê? Porque por trás daquela carinha santa, daquele sorrisinho hipócrita, tem um lobo devorador que quer destruir você. Esses caras, eles não estão preocupados com as ovelhas, eles estão preocupados com a lã das ovelhas. E Jesus está falando sobre isso. Você tem que provar, tem que pedir discernimento. Senhor, me dê discernimento, me dê luz, me dê direção, se o caminho que eu estou seguindo é o caminho correto ou não. Ou se eu estou apenas sendo mais um cego, sendo guiado por um outro cego. Grave isso, querido. Grave isso. Como saber se uma doutrina é falsa ou verdadeira? Como é que eu posso saber isso? Olha o que diz João capítulo 7. Evangelho de João capítulo 7 vai dizer mais uma coisa para nós. João capítulo 7, a partir do versículo 17. Verso 17, lemos assim: Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Percebe o texto? Se alguém quer fazer a vontade dele, tem que conhecer o que? A respeito da doutrina. Se você quer saber se um líder fala por Deus ou não, você tem que conhecer se a doutrina que ele está pregando é bíblica ou se ele está falando dele mesmo. E o que mais a gente vê hoje em algumas igrejas é isso. Pessoas que começam pregando um texto, daqui a pouco começam falando nada que está ali dentro do texto. Fala coisas que não tem nada a ver com aquilo que ele leu. E hoje existem igrejas que há cultos que tem cultos de 3 horas, onde você vê tanta coisa. O principal não é aberto, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não é aberta. Se os sinais estão se cumprindo, então, queridos, se hoje estamos vendo os sinais se cumprir diante dos nossos olhos,
Se nós estamos vendo hoje, em cada momento, em cada segundo que nós ligamos a televisão e vimos os noticiários, os acontecimentos, as tragédias acontecendo, eu pergunto para você o seguinte: por que então Jesus ainda não voltou? Se ele falou que esses sinais apontariam a sua volta a essa terra, então por que ainda estamos sofrendo? Por que ainda estamos tendo que aguentar esta angústia, esse sofrimento, essa dor, e Jesus não volta de uma vez? Há uma razão muito especial por que Jesus ainda não voltou. Quero ler com você 2 Pedro. Abra sua Bíblia novamente comigo em 2 Pedro, e eu quero ler com você o capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 9, onde lemos assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que, meu amigo, Jesus ainda não voltou? Sabe por que, minha amiga, Cristo ainda não voltou a essa terra? Por causa de mim, por causa de você. A Bíblia diz que não tarda a sua promessa, como muitos têm julgado por aí. Jesus está demorando. Se Jesus tivesse que voltar, ele tinha voltado há muito tempo. Desde quando meus pais eram vivos, eu ouvia essa frase, que Jesus um dia ia voltar. Meu amigo, sabe por que ele não voltou? Porque ele está sendo longânimo. Ele está sendo compassivo. Ele nos ama tanto, queridos. Nos ama tanto, que passa tempo, ano e mais ano. Ele está te dando uma oportunidade para você se entregar de uma vez por todas a Ele. Jesus, queridos, se Ele quisesse voltar hoje e agora, Ele voltaria. Ele voltaria. A hora que Ele quiser, Ele voltaria. Só, queridos, que o amor de Deus é tão maravilhoso que Ele quer que eu e você viemos nos arrepender. Ele quer que eu e você, como igreja, entregamos a nossa vida totalmente a Ele. Que nós viemos parar de viver esse cristianismo falso, hipócrita que muitos têm vivido. Ele nos ama tanto, meu amigo e minha irmã, você que está me assistindo, que não é evangélico, que ainda não tomou uma decisão, Ele ainda não voltou para que você tome uma decisão. Mas Ele, longe de voltar, está cada dia mais próximo, queridos. Cada dia mais perto de voltar a essa terra. Muito próximo. E através dos sinais, dessa rapidez, dessa gravidade que está acontecendo nos nossos dias, é a prova mais viva o quanto Ele está voltando. Jesus deixou uma mensagem. Que atitude nós devemos ter em relação à sua volta? De acordo com Lucas, capítulo 21, versículo 18, lá diz que nós devemos exultar e erguer a nossa cabeça, porque a redenção se aproxima. Esse é o primeiro ponto que Jesus nos deixou, que eu e você devemos fazer nesses últimos dias. Erguer a vossa cabeça. Por quê? Porque ainda não é o fim. Jesus falou, ainda não é o fim, mas é necessário isso acontecer. Então, quando você vê essas coisas acontecer, não fique atemorizado, não fique preocupado como os discípulos ficaram. Pelo contrário, Jesus convida você, se prepare. Se prepare para o grande dia da redenção. Se prepare para o grande dia assolador da volta de Jesus. Todos esses sinais é um chamado, é um convite para você se preparar como cristão e para você se preparar como aquele que ainda não tomou uma decisão, a desde já a tomar a decisão. Jesus também chama nossa atenção em Mateus capítulo 6, versículo 33, o segundo ponto, buscar a Deus em primeiro lugar. Então você, nesses últimos dias, precisa buscar a Deus em primeiro lugar. Quero terminar deixando uma mensagem de reflexão para você. Eu não te conheço, não sei a sua história, o que você tem vivido. Eu não sei se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Mas eu quero dizer para você, querido, uma coisa. Já estamos vivendo o tempo do fim. Já estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Está cada dia mais próximo de acontecer um grande dia esperado do povo de Deus. É ver o Filho de Deus voltando nas nuvens dos céus. A pergunta que eu faço é: você já tomou a sua decisão?
já se preparou para a volta dele? O que é preciso você fazer para tomar a decisão de entender que as doutrinas têm que estar de acordo com a Bíblia, de que aquilo que as pessoas estão ensinando tem que ser Bíblia? Não pode ser doutrina baseada em teoria humana. Não pode. E a pergunta que eu faço para você é: você deseja se preparar? Você quer, meu amigo, se preparar para a volta de Jesus? Você quer hoje tomar uma decisão ao lado de Jesus? Se você então deseja tomar a decisão ao lado de Jesus, eu quero nesse momento orar por você. Senhor Deus e eterno Pai, sabemos, Senhor, que já estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. E sabemos confiantemente de que o Senhor vai voltar a essa terra. E o mundo, crendo ou não, aceitando ou não, o Senhor vai voltar. Mas eu peço, Pai, que antes que o Senhor volte, que esta pessoa venha tomar uma decisão. Que esta pessoa que tem estudado a palavra de Deus, que tem aceitado, que aceitou participar deste curso, que ainda não tomou a decisão, mas que ele venha tomar a decisão, que ele venha te aceitar, que ele venha erguer a cabeça e se preparar para a tua grande volta. O Senhor não deixou o mundo à mercê, por isso o Senhor deixou os sinais. Os teus sinais seriam a prova viva de que nós temos que nos preparar, porque o Senhor está próximo de voltar a essa terra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque ainda há uma luz, porque ainda há o caminho da verdade. E esse caminho ainda está sendo pregado. Este caminho da verdade ainda está sendo mantido por teus filhos fiéis. Não deixe que o inimigo venha destruir esse caminho. E ele já tentou fazer isso. Tentou no passado. Tem tentado hoje. No passado ele não conseguiu. E hoje ele também não vai conseguir. Por isso nós te pedimos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.